Mas acho que nessa linha, né, de raciocínio, acho que também tem muito a ver com bolhas sociais, é liberdade de expressão, né? Acho que está muito ligado a isso. Como Se assim? Olha, você. Não, mas como assim Porque. liberdade? Explique-se. Liberdade de expressão, porque é o que acontece, né? Quando você impede a liberdade de expressão, né? Você condiciona as pessoas a seguirem aquele padrão, você acaba criando uma bolha, né? Tipo assim, um ideal de pessoas que se alguém foge desse padrão, se alguém questiona algo, se alguém Putz, fala peraí, algo peraí, peraí. diferente, você Pronto. desgasto e tal. Foi o Raul. você afasta ele. Então, mas Então, o nosso ponto aqui não é. Eu compreendi muito bem o que você quis dizer. Só que a questão aqui não é, digamos, condicionar grupos sociais a agir de tal forma, mas sim a separação que as pessoas normais, seres humanos, têm uns dos outros devido a todo esse processo que a gente vai explicar, entendeu? Não é meio que só a liberdade de expressão. E, claro, a pessoa pode falar o que quiser e se envolver com quem quiser ali, ela tem essa liberdade. Só que o problema é quando você acaba se distanciando dos outros, e aí que a gente vai explicar isso, não é por livre e espontânea vontade dela, é porque ela foi condicionada a isso, entendeu? É um ciclo, né? Entende? Cíclico. Exato. É. Ela demonstra uma preferência, agora tratando sobre redes sociais e algoritmos, ela demonstra uma Uhum. preferência e, consequentemente, a rede social, visando o lucro, passa a mostrar só aquele tipo de coisa para que a pessoa fique cada vez mais tempo e aí pronto, já tá dentro de um grupinho, digamos assim, né? É muito complexo, cara. É, é meio estranho se a gente acabar imaginando todo esse cenário de uma forma meio que em terceira pessoa, sabe? Tipo, fora da humanidade olhando para ela. Veja, nós seres humanos, obviamente é natural que tenhamos desavenças um com o outro. Isso sempre existiu e tal. Só que mesmo assim, existiu o diálogo entre as partes, né? No passado, cidades e estados inimigas sempre conversavam ou tinham comércio, mesmo com suas culturas completamente diferentes umas das outras, mas tinha esse diálogo, esse intercâmbio, né, de culturas, ideias e tal. Foi evoluindo para as metrópoles, as pessoas ainda continuavam a se falar, se encontravam. Só que, cara, hoje em dia, se você votou em tal presidente, deputado que seja, você perde diálogo com pessoas da sua família, cara. Olha o nível que a gente tá chegando. Você deixa de falar com pessoas da sua própria família só porque ela é, sei lá, progressista, de direita, que seja. Então Então, não é algo natural, entende? mas o que é engraçado dessa questão toda aí que o Matheus falou, vocês podem notar que tudo isso é relacionado a isso aqui no nosso país, né, se tornou um fenômeno, assim, não vou dizer exclusivamente, mas extremamente atrelado à política, né? A ideologia. Eles mesmos falaram que é uma coisa artificial. Isso é basicamente o efeito que a democracia gera nos países, é um efeito proposital, né? Uhum. Que o governo realmente, o sistema, digamos assim, né? Diria lá no Tropa de Elite, né? Ele quer montar, é interessante Sistema. para ele sempre colocar as pessoas umas contra as outras, né? Grupos de pressão e tudo mais. E também criar uma espécie de resistência controlada, digamos assim, né? Você É o joga certos famoso. candidatos, né? É o Fala. famoso Não, dividir. rapidinho. Não, então, é rapidinho, é o famoso dividir para conquistar, né? Então, bem sabido. É, exatamente, exatamente. Com a sociedade toda dividida, você joga basicamente um, põe candidatos basicamente cria dois espectros, né? Um lado representando um lado X, no caso conservador, outro lado representando o progressismo. E aí você força as pessoas a escolherem, digamos assim, entre os dois, fica num maniqueísmo, sabe? Aham. Uma coisa dualista. Eles são os bons, não, nós somos os bons, eles são os maus. É, Nós exato. representamos tudo que há de bom e eles tudo que há de ruim. E o que é mais engraçado é isso atingir um país como o Brasil, né? Porque, querendo ou não, é, você pode levar isso como bom ou ruim, mas não sei, depende da sua análise. Tem um lado Mas bom, o mais pra frente a brasileiro gente sempre fala. foi sempre foi um povo bem, como eu posso dizer, ligado a futilidades. Outros países sofrem com isso também, como Argentina e França, mas o Brasil principalmente, né?
o brasileiro, ele é muito apegado, ele sempre foi muito apegado a futilidades mesmo. Ele nunca teve ideais muito elevados, nunca, principalmente o brasileiro urbano, né? Nunca, enfim, sempre foi uma pessoa bem superficial e tudo mais, tanto que ele sempre teve grande facilidade de se relacionar com as pessoas. Os brasileiros sempre costumam falar com todo mundo, ser bastante sociáveis e tudo mais, né? E agora com isso tudo aqui, isso vê que altera muito de como a nossa população é, entendeu? Mas isso, quer dizer, ela também, falando por outro lado, por ela ser justamente bastante fútil do jeito que eu falei, ela é bastante manipulável também, né? É bastante... Ela se deixa levar muito fácil por discursos e tudo mais. Populismo. É, exatamente, né?